Fala, louco torcedor, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo aqui da coletiva de imprensa aqui da seleção brasileira para o jogo de amanhã contra o Japão. Vamos ver aqui o que o nosso treinador, o Mister, falou aqui na coletiva de imprensa e também o nosso capitão Marquinhos. Amanhã vamos ganhar, hein? Goku no cu deles. O técnico da seleção brasileira começa mata-mata na Copa do Mundo. Qual é a mente forte necessária? Sim. Antes de todo, que a CBF, todos nós, queremos mostrar nuestra solidariedad al pueblo venezolano que está pasando un periodo muy difícil, muy complicado. Mostramos nuestra solidariedad. Para el juego de mañana precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ha hecho que el equipo está preparado, está motivado, tiene confianza. Los últimos dos juegos salieron bien, entonces el equipo está preparado para todo lo que pueda pasar mañana. Oi, mister. Boa tarde, tudo bem? Kiko Menezes, da Globo. Essa foi a primeira vez que a seleção treinou fora da base, fora de Nova Jersey. E também será a primeira vez que a seleção jogará nesse horário, meio-dia, entre a manhã e a tarde. O que isso muda na seleção brasileira, até mesmo também no desenrolar da partida, como foi a preparação para essas mudanças? A rotina antes do jogo vai mudar um pouco, não muito, mas obviamente jogar a meio-dia é um pouco mais diferente. A verdade é que a estrutura deste estádio é muito boa, é um estádio onde não vamos sofrer o calor, a temperatura. Sim, temos que mudar pouco, mas os jogadores estão acostumados, sempre treinamos mais ou menos a esta hora, então não acho que, acredito que não vamos ter problema a jogar o jogo a meio-dia. Mister, acá Enzo Olivera, para Telemundo, para Estados Unidos en español. Yo le quería preguntar, y un poco en la línea de lo que preguntaba la compañera, do que foi perguntado pela muchísima companheira experiencia en aqui. este tipo de definiciones, la primera en un mundial. Também nesse tipo de definição, na sua ¿Cómo primeira no Mundial. traspasar lo que tiene que entender el futbolista Como en cuanto a lo que se está jugando? Passar aquilo, Lo digo desde passar lo para os que usted jogadores dijo aquilo que recién, está sendo desde la jogado, mente, né? pero sobre todo desde el corazón. Não só também na mente, como Que carácter do se aspecto necessita tener do coração, para o jugar caráter, partido o caráter que como precisa estos, ter para jogar uma como partida como pasa el essa. equipo, ese E mensaje como de você saber passa essa lo que se mensagem están jugando los jugadores, que no para hay os que más estão jogando os partido. jogadores. Gracias. Eu não imagino uma partida depois dessa. Un partido de fútbol importante y dentro a un evento muy importante que es la Copa del Mundo. Ma al final es un partido de fútbol y como tú puedes manejar la presión focalizado en lo que tú tienes que hacer en el campo. Y esto es la idea que vamos a tener, focalizado en todos los aspectos, defensivo, ofensivo, jugar juntos, porque es un juego que precisa esto. Jugamos contra un rival fuerte, que tiene buena organización, que tiene calidad, entonces precisamos sobre todo esto, tener la idea clara de lo que queremos hacer en el campo. Thank you, Coach. We just kindly ask all the photographers to leave the floor, please. Ele fez o pedido ali para os fotógrafos saírem também. Some 20 seconds, please. 20 segundinhos. Photographers, please. All photographers. Thank you. Yes, please. Just wait. 10 additional seconds. Yes, Mais please. 10 segundinhos aí adicionais. Thank you. Sorry, Coach. Yes, please. Aqui, Ancelotti, Felipe Killing da TV Bandeirantes. Agora começa um momento diferente da Copa do Mundo. Começa um tipo de desafio que ajudou a você ser um dos treinadores mais respeitados da história do futebol mundial. Você acredita que no mata-mata é onde você encontra a sua melhor versão? No sé. No sé, esto no es un mata-mata, es un mata y nada más. No hay la volta, aquí no hay la volta. Brasil tem a sorte que tem jogadores muito expertos neste aspecto. Temos
a nível de experiência, esta equipe é muito forte e sabe perfeitamente os jogadores como preparar esse jogo. E neste aspecto eu estou muito confiante. Aqui, por favor. Buongiorno, Daniele Fortuna, Radio Rai, la radio italiana. Marquinhos diceva, Ancelotti con il suo staff ha portato equilibrio, adesso non viviamo più di alti e bassi. Também busca o equilíbrio dentre todos os altos e baixos. Seconda cosa, porta Essa é a anche primeira coisa que eu quero qualche saber. questa grandissima nazionale del suo Bom, essere você- italiano. Beh, cosa abbiamo portato? No? Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato. Abbiamo Bom, a lavorato gente tem trabalhado muito bem, sobretudo nell'organizzare sobre organizar una squadra uma equipe con delle grandi individualità. onde Il lavoro há grandes individualidades, né? Então o trabalho foi feito todo esse ano è una squadra che de realmente tentar ter essa può equipe sfruttare le grandi que possa individualità. desfrutar dessa grande individualidade que tem. Ci siamo riusciti. Aspetta 15 giorni e lo sappiamo. E agora sobre sair, né? Vamos esperar a decisão para acontecer. Mister Pedro Iva, aqui à sua esquerda, ESPN. Durante a Copa você não costuma mais passar a equipe que vai iniciar o jogo na coletiva aqui de véspera. Mas você falou, depois do jogo contra a Escócia, que gostou muito do jogo e elogiou bastante o Ryan, que foi a sua mudança do segundo para o terceiro jogo. Falou que ele fez exatamente o que você pediu, com bola e sem. Essa equipe que evoluiu bem no terceiro jogo é a equipe que começa, ou mata, no caso, como você diz, é a equipe que começa o jogo de amanhã contra o Japão aqui? Bom, não sei, não quero dar a escalação, porque não quero tampouco que você esteja demais tranquilo. Eu vou pensar a escalação perfeita para amanhã e você, se dou a escalação agora, você está tranquilo. Só penso eu, tem que pensar também vocês. Professor, Paulo Vinícius Coelho, PVC, canal UOL. Sim. Hoje me chamou a atenção, no período que a gente teve acesso ao campo, que você foi em direção aonde estavam Matheus Cunha e Bruno Guimarães, conversou um pouquinho ali com eles, pode ser uma coincidência só porque pode conversar com ele em qualquer lugar. Mas queria que comentasse, foi uma coincidência? E como é que está essa combinação dos dois? O Matheus sai, o Bruno se infiltra, como por exemplo na jogada do terceiro gol contra a Escócia. Ah, sim. Bom, a mobilidade, é verdade que a posição de Cunha no último jogo nos deu vantagem, porque é uma posição que não é tão bem definida no campo, então como acho que é muito importante mudar de posição para não dar muita referência à equipe rival. Creio que os três, Bruno, Paquetá e Matteo, fizeram bem no último dois jogos neste aspecto. Boa tarde, Ancelotti. Aqui ao centro, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. No último jogo, aqui, bem no centro. Ah, perfeito. Aqui. No último jogo contra a Escócia, o Neymar atuou por 14 minutos aproximadamente, foi bem. O Neymar evoluiu fisicamente de lá para cá e a quantidade de minutos que o Neymar vai jogar nessa partida contra o Japão depende mais da sua evolução física ou do contexto do jogo na segunda etapa? Bom, o Neymar está evoluindo muito bem, está progressando. Creio que na última semana ele progressou muito. Uma pena que ele não podia treinar todo o tempo que esteve com nós, mas ele pode jogar mais de 15 minutos, obviamente. Está bastante bem e depende muito do contexto do jogo e da evolução do jogo de amanhã. Ancelotti, boa tarde. É o Benja da TMC, prazer falar contigo a primeira vez. Nessa semana, um atacante japonês, Kyoto, Xangai, alguma coisa assim, menosprezou um pouco a seleção brasileira. Ele disse que não somos mais a potência que éramos antigamente e disse que o Neymar também hoje não dá tanto medo como causava antes. O senhor que já ganhou tudo no futebol, 5 Champions League, tem uma experiência incrível e tal. O senhor usa
essas palavras desse atacante, em algum momento, em alguma preleção, o senhor usa para falar para os seus jogadores ou o senhor ignora? No vamos a falar de lo que se dice, vamos a estar focado no jogo, nas qualidades do rival, preparar bem o jogo, preparar bem o que podemos fazer para criar problema e o que temos que fazer para evitar problema. A preparação do jogo é só isto, não vamos a, como lo chamam em Inglaterra, mind games, não? Não se diz, como se diz em português? Um jogo mental. Jogo mental, não é tão complicado. Jogo mental, não vamos a trabalhar nisto. Bom, boa tarde, aqui Paulo Galvão, do jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Mister, algumas pessoas estão dizendo que o Brasil está do lado mais fácil da chave da Copa do Mundo para chegar à final. O senhor concorda com isso? Bom, não sei, não concordo, porque creio que cada jogo é difícil, muito difícil, porque há muitas coisas que temos que pensar, há muita pressão, obviamente, temos que pensar que se vamos a fazer bem amanhã, estamos a casa. Então, pero não creio que... Sigo convencido que até agora não há favorito claro. Pode ser que equipes han feito melhor que outros nesta primeira fase, mas uma equipe favorito claro não vejo. Então, creio que vai ser mundial bastante equilibrado, competido. Então, Gabriela, por favor. Marquinhos, tudo bem? Gabriela Ribeiro, da Globo. No último Brasil e Japão, amistoso, que foi também a última derrota, a única derrota, né, do Brasil para a seleção japonesa, você não estava, você estava lesionado. E, inclusive, os 5 jogadores de defesa nem estão na lista, nem estão convocados nessa Copa. Como é que você viu aquele jogo de fora? Boa tarde a todos. Eu acho que serve como um aprendizado pra gente, né? Tudo que nós vivemos nesses últimos anos, né, até aqui para o nosso momento de Copa do Mundo, serviu como aprendizado, serviu como teste, né? O professor conseguiu ver as coisas que eles queriam ver, né? E para mim também, assim, ver um jogo como esse, né, tá longe da seleção brasileira é sempre muito difícil, né? A gente tem que estar sempre em campo, que estar sempre ajudando os nossos companheiros. Mas foi um jogo bom, que deu para ver algumas coisas. Eu acho que de lá para cá a gente mudou bastante também, crescemos, né, enquanto a quesito de time, enquanto aos últimos jogos também crescendo aqui na Copa do Mundo. É uma situação totalmente diferente hoje, que as duas equipes chegam para esse jogo de mata-mata. Né, então trazer o que a gente pôde aprender de lá até aqui, né, mas analisamos essa equipe japonesa já nesses últimos dias. A gente sabe que é uma equipe muito qualificada, né, e temos a nossa estratégia para o jogo de amanhã, tentando explorar o máximo que a gente pode explorar, tentar anular o que a gente tem que anular de pontos fortes que eles têm, né, e que amanhã é uma nova competição que vai se iniciar, né? Essa fase de grupos já terminou. Era muito importante que a gente consiga essa classificação e em primeiro lugar também, que era o nosso grande objetivo. Mas a partir de amanhã uma nova competição, né, que vai começar, e onde os detalhes vão ser muito importantes. A gente traz o que a gente tem de melhor para fazer um grande jogo amanhã. Marquinhos aqui, Monique Danello, TNT Esportes. A gente, claro, não sabe qual será o time ao certo para amanhã, mas se o Ancelotti repetir o time da última partida, que ele elogiou bastante a atuação, vai ser a primeira vez nesse pouco mais de um ano que ele consegue repetir uma escalação. A gente sabe, né, que foram muitas trocas de treinadores, alguns trabalhos diferentes, e ele mesmo teve pouco tempo para deixar essa equipe mais madura. O que significaria para vocês, né? O que tem de vantagem conseguir entrar num modo de repetição de time num momento em que o Brasil vai mostrando uma evolução dentro da competição? Obrigada. Obrigado. Se ele repetir o time amanhã, mostra que estamos bem, né? Que estamos evoluindo, que estamos seguindo no caminho que a gente tem que seguir, que a gente chega no mata-mata com mais confiança do que a gente começou essa competição. Né, então veremos amanhã, né, o que a gente tem que fazer, quem é que vai jogar. Ele ainda não especificou, né, completamente pra gente. Ele vai falar com certeza e dar mais detalhes nos próximos horas ou amanhã.
né? Então, mas a gente chega muito confiante, né? A gente chega muito confiante. É um jogo que vai ser muito difícil. A gente está pronto para isso, né? Com a experiência de outras Copas do Mundo, né? A gente vê o quanto que é importante você estar crescendo no momento certo da competição, né? Principalmente um jogo não é nem mata-mata, é um jogo de mata, né? Um jogo único, com tudo que envolve uma Copa do Mundo e os detalhes do jogo, vai ser muito importante, né? E o time vem crescendo, né? Nos últimos jogos, um primeiro jogo talvez não dos melhores, um segundo jogo melhor que o primeiro e um terceiro já melhor que os dois outros, né? E que a gente continue nessa crescente, independente de quem estará em campo amanhã, vai estar buscando fazer o melhor para a seleção brasileira, né? Então veremos quem vai jogar amanhã, e com certeza o time que entrar em campo vai ser o melhor time possível na cabeça do Mister, né? E quem entrar em campo com certeza vai se doar ao máximo e vai buscar essa classificação com todas as forças que a gente tem. Thank you. Just 1 second, please. We kindly ask the photographers not to take any pictures anymore. Ele agora está fazendo um pedido para que os fotógrafos não tirem fotos mais, né? Então, eles podem ficar, mas ficar sem fazer fotos agora. Thank you. Fabio. Okay. O Alisson, há 2 semanas, ele falou uma frase que foi uma espécie de mantra. Um time vencedor odeia levar gols. E nos 2 últimos jogos, a zaga passou incólume. O que mudou no comportamento do sistema defensivo para, de 6 jogos tomando gols, quase 1 ano sofrendo gols, para essa sequência que pode igualar o início da era Ancelotti com 3 partidas sem levar gols? Obrigado. Tô com ele completamente. Eu acho que, principalmente nós, defensores, né, goleiro, a gente gosta de terminar um jogo simplesmente sem tomar gols, né? Eu acho que com a qualidade que a gente tem, com a força que a gente tem ofensiva, né, e se a gente não tomar gols, com certeza a gente está muito próximo de uma classificação e de uma vitória, né? Então acho que o time, como eu disse antes, o time cresceu, né? O time melhorou, o time se encaixou, se entendendo cada vez mais, né? Eu acho que a gente escutou muitas coisas de que não teria energia no nosso time, que a gente não estava querendo, que a gente tinha que se doar mais. Eu acho que existiu sempre uma entrega, né? E uma energia muito grande de jogar pela seleção brasileira, principalmente nos primeiros jogos, né? Mas a gente não estava se encaixando realmente. Acho que com as mudanças que o treinador fez, né, ele é um treinador muito inteligente, ele soube potencializar e melhorar cada vez mais os jogadores que ele tem na mão, encaixando o time, encaixando a ideia, encaixando a filosofia. Taticamente a gente conseguiu melhorar, e você estando melhor posicionado, você estando mais compacto, né, e muitas outras coisas que a gente melhorou, com certeza isso potencializou todos os jogadores que estão em campo, e a gente melhorando, nós defensores, o meio campo também, né, e o Alisson também fez grandes defesas nesses últimos jogos, que ajuda também a não tomar gols, né? Então é um conjunto de fatores que fizeram com que a gente, né, melhorasse defensivamente. A gente melhorando defensivamente, os resultados estão vindo, né, e a gente fica muito feliz com isso. E agora cada vez mais a gente vai encontrar equipes e seleções cada vez mais qualificadas que vão testar a gente da melhor forma. Então a gente tem que estar no nosso melhor nível, fazendo grandes jogos, para a gente conseguir essa classificação, e não tomando gols é o melhor nível que a gente pode estar defensivamente, e a gente vai estar muito próximo de uma classificação. Marquinhos, Alexandre Pretzel da Bandeirantes, boa tarde. Eu estou surpreso até um pouco com os fartos elogios da seleção japonesa nessa primeira fase, passando por treinadores estrangeiros, por ex-jogadores, dizendo que é um time muito difícil de ser batido. Você concorda com isso, ou está havendo uma super valorização do Japão? Que o Japão nunca foi um adversário que fez, né, frente ao Brasil, mas que isso pode acontecer agora. Eu gostaria também, se você pudesse colocar em percentuais, o que tu acha que o Brasil está à frente do Japão nesse momento, por favor? Olha, eu respeito muito, né, os nossos adversários, mas ainda mais eu respeito também o nosso trabalho, né, a nossa seleção, a nossa história, né? Então a gente se prepara para um jogo como esse da melhor forma, né? A gente vê cada vez mais, acho que o futebol ele vem se equilibrando, né? Ele vem se nivelando cada vez mais. A gente, nos últimos anos, a gente viu isso. Nas últimas edições de Copa do Mundo, vimos muito time grande, muita seleção grande cair para times que talvez não estavam em primeira prateleira no passado,
Então hoje o futebol ele é muito equilibrado, né? A última Copa do Mundo de Clubes também a gente viu isso, foi um exemplo muito bom para a gente ver quanto que o futebol evoluiu, que todas as seleções, todos os times, até mesmo um time de menor escalão, ele pode fazer face, né, a um grande time, né? Então não convém a gente a desrespeitar essa seleção japonesa, porque eles mostraram sim que eles são qualificados, eles sim fizeram grandes jogos nessa primeira fase de grupos, né, contra grandes seleções, né? Nesses últimos anos mostraram e jogaram contra grandes seleções e fizeram um excelente trabalho. É até difícil falar em questão de porcentagem, né? Eles talvez chegaram nessa Copa do Mundo com mais confiança que a gente, né? A gente viveu esses últimos anos um pouco conturbado nossa situação dentro e fora de campo, né? Mas graças a Deus, ao nosso trabalho, né, a tudo que a gente lutou, a gente conseguiu melhorar e mudar talvez um pouco essa atmosfera, essa energia, né? A nossa confiança também quanto ao grupo e quanto aos nossos torcedores, a nossa jornalismo também. Então a gente chega hoje numa situação diferente, que a gente começa essa Copa do Mundo, né, mas respeitando muito o nosso adversário. Eu acho que cabe a vocês analisar e ver o que vocês querem deixar de porcentagem. E a nossa seleção, a gente está aqui quase um mês aqui nessa Copa do Mundo, não desvalorizamos nenhum adversário, não desvalorizamos, né, tudo aquilo que pode nos tirar do chão, o nosso pé do chão. Na última Copa do Mundo a gente foi desclassificado para uma seleção da Croácia, talvez que muitos falavam que a gente era uma seleção muito melhor que eles, né? Então no último Mundial de Clubes o meu time PSG perdeu para o Botafogo, que muitos falavam que o PSG estava muito acima do Botafogo. Então o futebol hoje ele é assim, você tem que mostrar dentro de campo. A gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir fazendo a nossa melhor coisa que a gente pode fazer, que é fazer um grande jogo, né, e mostrar em ações, mostrar com o nosso desempenho que a gente é o melhor time e que a gente quer passar a próxima fase. Marquinhos, Raíza Simplício da Placar, essa é a tua terceira Copa do Mundo. Eu queria saber de você, o que você vê diferente dessa seleção brasileira das duas últimas Copas, do grupo que você fez parte? Vou falar rapidinho aqui de fora, eu vejo o que você citou, um time crescendo no decorrer da competição e uma sintonia com a torcida também, essa sinergia. Eu queria saber de você, o que você vê de diferente? Verdade. Eu acho que o que vale ressaltar mesmo de verdade é a energia da torcida. Eu acho que nessas últimas 3 Copas do Mundo, essa que é a mais que a gente está realmente sentindo a energia da nossa torcida. Né? Por onde a gente vai, por onde a gente chega, a gente vê que a nossa torcida vem fazendo a diferença para nós. Os jogos eles vêm enchendo o estádio, vêm sendo muito importantes para a gente. Né? Então, talvez em outras Copas do Mundo a gente chegou na Copa do Mundo talvez sendo um dos favoritos, né? Chegamos em momentos melhores do que a gente chegou nessa Copa do Mundo aqui, né? Então acho que isso é um fator diferente também, né? E a gente sabe o quanto que é importante talvez não chegar em uma competição bem, mas sim ter cada vez mais ir melhorando e terminá-la bem. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer ter na nossa história aqui na Copa do Mundo. A gente veio, talvez não na melhor fase, mas seguimos melhorando, né? E hoje a gente chega cada vez mais confiante e melhor para fazer um grande jogo amanhã, né? E a gente sabe que lá em cima, né, a montanha que a gente tem que subir, ela é muito grande, mas a gente tem que pensar passo a passo, e pensando no jogo de amanhã é o primordial que a gente tem que fazer. E fazer um grande jogo, né, e seguir com a tremenda humildade que a gente chegou aqui nessa Copa do Mundo, né, confiando muito no nosso trabalho, confiando muito no nosso potencial, né, e simplesmente mostrar dentro de campo que a gente quer seguir as próximas fases. Marquinhos, aqui à sua direita, aqui atrás. Tá vendo? Tudo bem? Boa tarde, Marco Belo, TMC Esportes. Você está falando aí das dificuldades que a seleção teve para chegar na Copa, né? Mas pelo pouco que a gente tem de contato com vocês, o sentimento que a gente tem é que vocês têm, no bom sentido, uma tranquilidade, uma alegria, que vocês estão tendo bons momentos entre vocês aqui durante a Copa do Mundo. Até nos treinamentos em que a gente vê vocês ali brincando e tal. Não sei se pelo Ancelotti, por vocês mesmos. O Ryan entrou aos 19 anos e super tranquilo no jogo contra a Escócia. Eu queria saber
o que você pensa a respeito disso, se você concorda comigo primeiro, e se num jogo de mata-mata, em que você não pode errar, isso pode ser bom, porque você tá mais sossegado, você tá mais tranquilo, não fica tão nervoso em relação a possíveis erros. Obrigado. Boa. Eu concordo sim com você. Eu acho que, apesar de tudo que a gente viveu nesses últimos anos, né, a gente chega para uma Copa do Mundo, com certeza acho que é muito mérito do nosso treinador, da nossa diretoria, né, que fizeram um excelente trabalho para nos proporcionar tudo de melhores instalações, de melhores coisas que a gente poderia ter para chegar nos jogos bem. Né, então a gente agradece muito a eles por todo o trabalho que eles fizeram, né, e com a experiência que a gente tem da nossa diretoria, do nosso treinador, ele conseguiu fazer com que a gente mudasse essa nossa ideia, essa nossa filosofia de bem-estar, de levar isso para dentro de campo também. Né, e com os resultados nesses últimos jogos, tudo vem ajudando e vem melhorando. A gente, né, sabe, alguns anos aí já vivendo esse meio do futebol, a gente sabe que uns resultados eles são também muito importantes. A gente se sentindo melhor, jogando melhor, tudo isso acaba facilitando muito. Né? E eu concordo extremamente com o que você falou, que isso pode ser um fator positivo para a gente, né? Porque num fator decisivo de mata-mata, né? de mata, eu acho que é muito importante o fator mental. Né? Esse fator mental vai ser muito importante, né? E que não seja alguma coisa que, como assim você falou, talvez sossegado não seja a palavra, né? Porque se você sossega, você acaba sendo surpreendido, mas com certeza você chega bem, né? Você chega confiante, você chega pronto para encarar tudo aquilo que você pode, circunstâncias que podem se passar ali dentro de um jogo. Né? Então acho que você estando mentalmente bem, fisicamente a gente está bem, né? A gente sabe que a gente tem qualidade, a gente tem um treinador que é excelente, taticamente ele vai nos preparar da melhor forma, então a gente conseguindo ter um ambiente bom, estar mentalmente bem e forte, eu acho que é um grande fator para a gente fazer um grande jogo também. Obrigado. Thank you, Marquinhos. Obrigado a todos. Obrigado, Marquinhos.